Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui do Intense Ensina e nesta aula iremos falar sobre a lei dos gases ideais. Nesse estudo, iremos tratar de alguns tópicos aqui. Essa aula vai ser um pouquinho longa, mas vai ser bem importante. Caso fique um pouco extenso, você pode pausar e depois ver por partes, mas eu achei conveniente explicar todo o conteúdo numa única aula, porque vai se complementando e eu vejo que vou tentar passar esse conteúdo de uma forma que não fique cansativo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai estudar gases, a gente vai tratar principalmente de volume, temperatura e pressão. E nesse caso, se trata também da massa do gás, é saber também o número de moléculas desse gás. Então, nesse caso, vamos ver um pouco sobre o mol. O que é a massa molar? Vamos, por exemplo, dar um exemplo aqui no caso do seguinte: a gente tem um átomo de carbono 12 no núcleo total de 12 partículas e nesse caso ele tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. No caso, esses elétrons estão na eletrosfera, certo? Para saber a unidade de massa, no caso seria igual a 1U, que é igual à massa do átomo de carbono 12 dividido por 12. Isso daqui aproximadamente é 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos. A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, que no caso é uma unidade de massa atômica. Nesse caso, a gente pode entender o seguinte, que a massa atômica de um elemento ela é obtida comparando-se à massa de um átomo desse elemento com a unidade de massa atômica. Então, por exemplo, se no mercúrio, por exemplo, tem massa atômica, vamos dar um exemplo aqui, a massa atômica no caso, é de 200,59, isso significa que a massa do átomo é 200,59 unidade de massa atômica igual. Então, ou seja, multiplica, a gente sabe qual é o valor de U, então a gente vai ter que multiplicar por esse valor aqui, 1,66 vezes 10 a menos 27. A massa molecular de uma substância ela é obtida comparando-se à massa de uma molécula dessa substância com a unidade da massa atômica no caso, certo? Então, só para vocês entenderem e compreenderem um pouquinho melhor essas informações aqui. No caso, um mol de caso de objetos, né, no caso aqui a molécula aqui, é 6,023 vezes 10 a 23. Uma dúzia de maçãs, ou seja, 12 maçãs, duas dezenas de maçã, então 2 vezes 10 maçãs, 20 maçãs. Como que a gente pode escrever isso nesse exemplo aqui para a gente entender? A gente sabe que um mol de maçãs é 6,023 vezes 10 a 23 maçãs. Então, 2 mols de maçãs é só multiplicar. No caso, aqui 12 vezes a multiplicação no caso, né, desse esse valor aqui que a gente tem de 6,023. Então, no caso, isso aqui é um resultado que a gente teria. No caso, a gente pode entender os mols se a gente comparar, fazer uma analogia com maçãs, né, com coisas visíveis que a gente tem no dia a dia para facilitar o nosso entendimento. Uma curiosidade, no caso, né, a palavra mol está na mesma categoria de palavras como dúzia, dezena e centena, então por isso que a gente tem esse exemplo aqui. E esse número, no caso aqui, 6,023 vezes 10 a 23, é conhecido como número de Avogadro. Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o número de Avogadro. Que costuma ser representado por Na, certo? Então, só para vocês compreenderem aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a massa molar. Consideramos o alumínio, cuja massa atômica é aproximadamente igual a 27 unidade, e assim a massa molar do elemento alumínio é. Então a gente tem 27 gramas por mol, 27 gramas aqui é igual, né? Só estou tirando gramas e colocando só o G. Então nesse caso, 27 gramas de alumínio a 1 mol de átomos de alumínio, então em 54 gramas, ou seja, eu dobrei, então você vai ter 2 mol de átomos de alumínio. Então esse aqui é um pouquinho de química, né, só para vocês entenderem aqui.
A questão agora é o seguinte: considere uma amostra de elemento ou substância contendo N elementos, de mols de átomos ou moléculas, sendo aqui no caso M a massa molar do elemento ou substância e Mzinho aqui, no caso M minúsculo, a massa da amostra. Ora, vamos lá. Para a gente achar essa equação, fica o seguinte. No caso, M minúsculo vai ser igual a o N vezes o M maiúsculo, o Mzão. Ou a gente pode isolar, no caso, o N e vai ficar M minúsculo dividido por M maiúsculo, Mzão por Mzinho. Então a gente tem aqui duas equações aqui, né? É a mesma que a gente pode ter. Vamos fazer exercício na próxima aula e vamos tratar um pouquinho sobre esse tema aqui. Então, considere uma amostra de um elemento ou substância contendo N mols de átomos ou moléculas, sendo Mzão a massa molar do elemento e Mzinho a massa da amostra. Então aqui a gente pode, nessa relação, achar o valor desses do N mols de átomos, né, o M da massa molar e o Mzinho que é a massa da amostra. Vamos agora falar um pouco sobre o gás ideal. Um gás ideal ele tem algumas propriedades. Primeiro, as moléculas movem-se desordenadamente, havendo a cada instante um grande número de moléculas movendo-se em todas as direções. No caso agora, segundo ponto as moléculas não exercem ação mútua a não ser durante as eventuais colisões. E, no caso, terceiro ponto, as moléculas chocam-se elasticamente umas com as outras e com as paredes do recipiente. Ou seja, como se tivesse esse gás dentro de uma caixa, né, lacrada, então ela está se batendo nas paredes. Em relação a esses estudos, a gente tem vai estudar um pouco sobre a lei de Bohr. O comportamento de uma determinada massa do gás ele depende da temperatura, da pressão e do volume. Então, para estudar os efeitos dessas grandezas, foi adotado um procedimento muito útil, que foi, no caso, determinado pelo físico irlandês Robert Boyle. Ele manteve fixa a temperatura do gás e ele estudou a relação entre as grandezas restantes, a pressão e o volume, obtendo a lei que tem seu nome. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ele já havia tomado conhecimento do barômetro construído por Torricelli, o mesmo Torricelli que a gente estuda lá nas equações de movimento uniformemente variado, né? A gente tem isso daí. E ele aproveitou a ideia. Então o que fez? Como a gente pode perceber, né, eu fiz esses 3 desenhos aqui para a gente analisar melhor. Analisa o seguinte, a gente está aqui aberta, aqui está fechado, então a gente tem a pressão aqui, né? A gente tem o gás, o que está de azul é o gás, a gente tem o Hg, que no caso é o mercúrio, e aqui a gente também tem essas diferenças, aqui você percebe que vai aumentando, aqui está 30, aqui está 20, está aqui 15, certo? Então vamos lá. No ramo fechado, ele aprisionou um pouco de gás, né, no caso, usando o mercúrio no mesmo nível dos dois lados. A pressão suportada pelo gás ela é igual à pressão atmosférica, que iremos supor aqui na questão que a pressão atmosférica é de 76 centímetros, né, no caso de mercúrio aqui. Em seguida, foi aumentada a quantidade de mercúrio no lado esquerdo, no caso, fazendo com que o gás fosse comprimindo antes de efetuar as medidas. Então ele foi comprimindo, então o Boyle ele esperava, no caso, algum tempo até que o sistema entrasse em um equilíbrio térmico com o ambiente, e desse modo podia supor que a temperatura era constante. Então a partir daí a gente tem um equacionamento nesse estudo aqui dele. Vou fazer aqui as equações, então vamos lá. Se a gente considera, vou pegar aqui, seja a área da seção reta do tubo, então sendo P a pressão, se a gente considera tudo isso daqui, e V o volume, certo? E V, nossa senhora,
Nunca aconteceu isso, primeira vez. O volume do gás. Então considere o seguinte, a gente chama primeiro aqui. Sabendo que a gente sabe, no caso, P1 igual a 76, né, vai ser o mesmo, né, para todos. E o V1, o volume inicial, é 30A. O 2, no caso, vai ser... A gente vai ter uma diferença aqui de pressão, no caso, está aberta, né? Então a gente está 76 a diferença agora com os 38. A gente vai ter essa pressão aqui. Então vai ser P2 igual a 76 centímetros Hg mais 38 centímetros Hg. Isso aqui vai dar 114 centímetros Hg. E o V2, que vai ser 20A. E agora o 3, como é que vai ser esse 3? Vamos lá. P3 vai ser 76 centímetros Hg mais 76. Isso daqui, vai ficar um pouquinho apertado, mas vou tentar colocar aqui. 152 centímetros Hg. E, no caso, o V3 vai ser igual a 15A. A diferença, ok? Então ele concluiu, o Boole, né, no caso, ele concluiu que o PV era constante. Era constante. E assim ficou da seguinte forma: P1, V1 igual a P2, V2 igual a P3, V3. Isso vai ficar o quê? Ou seja, é só uma igualdade. No caso, a gente também pode somar, no caso, vai ficar 76, 30A, no caso 114 por 20A, e aqui 152 vezes 15A. Isso daqui, no caso, vai estar numa igualdade, no caso de 2280. A área aqui, no caso. Nascia assim a lei de Boole. E para uma determinada massa de gás mantida a temperatura constante, temos que PV é igual a constante. O valor da constante, no caso, a gente só vai colocar aqui, né, o valor da constante, vou colocar aqui constante com CT, vai depender, no caso, da temperatura, no caso, na temperatura e do número, no caso, e do número de moléculas do gás. Então aqui são as informações importantes para a gente entender. E numa transformação aqui a gente vai entender, a partir daqui, desses estudos, um pouco sobre as transformações relacionadas a gases e sim essas diferenças aqui de temperatura. Então a partir daí, a gente tem as leis de Charles Gay-Lussac, que nesse caso é bem interessante. E a transformação isobárica que a gente vai estudar agora no começo, ela é uma transformação é chamada isobárica quando a pressão é constante. Mas vamos lá, depois de analisar, né, no caso, a relação entre pressão e volume de certa massa de gás, os próximos passos que a gente vai fazer agora é analisar essas relações, né, como eu disse, pressão e temperatura, volume e temperatura. Então, como a gente tem aqui, uma transformação ela é chamada de isobárica quando a pressão ela é constante. Então, a gente tem a pressão aqui, no caso, pressão atmosférica, você tem uma temperatura T1, e a partir daí você tem uma pressão, no caso, aumentando por causa do... Aqui a gente tem
um calor subindo aqui, né? Por conta a gente tem um fogo e aumento da temperatura, e a partir daí você tem um aumento aqui, né? Sobe esse embolo aqui. Mas mesmo assim a pressão ela vai se mantendo constante aqui por causa do sistema do jeito que ele está. A partir daí, o gás ele está submetido a uma pressão constante, né? Então nesse caso eu vou colocar um equacionamento. Tem que ter um espacinho aqui para mim. Então aí fica mais fácil. Deixar aqui de lado. Então vamos lá. O que acontece? O gás ele está submetido a uma pressão constante, que é, então no caso fica P igual a PATM, né, que é atmosférica. Então é mais o peso de E dividido pela a área de E. Então, os experimentos de Gay-Lussac o levaram a concluir que o volume do gás ele é proporcional à temperatura absoluta do T do gás. Então, nesse caso, a gente tem que V1 é igual a T1 igual a V2 por T2. Ou, no caso, V dividido pela temperatura, o volume dividido pela temperatura é constante. Então, aqui são duas equações que a gente tem aqui nesse estudo aqui aqui no estudo sobre transformação isobárica. Agora, vou falar um pouco sobre a transformação isocórica. Ora, quando uma determinada massa de gás sofre uma transformação em que o volume é constante, olha lá, quando o volume é constante, a transformação é chamada isocórica, isométrica ou isovolométrica, certo? Então, só para vocês entenderem aqui. Os experimentos de Gay-Lussac levaram à conclusão que essa transformação de pressão de gás ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, ou seja, nesse caso, vou pegar uma outra cor, deixa eu ver aqui, pegar um preto aqui, talvez melhor nesse caso. Então, vamos lá, a pressão do gás, ele percebeu que a pressão do gás é diretamente proporcional à temperatura. Vamos lá. A temperatura absoluta do gás. Então, nesse caso, vai ficar da seguinte forma: P1, T1 igual a P2 dividido por T2 ou a pressão, né, dividido pela temperatura, que é constante. Ou seja, é uma fórmula que semelha, né, tem uma semelhança no caso com com a equação de cima, né, que a gente tratou de isobárica. Então aqui é o equacionamento que a gente está tratando aqui nesse exercício. Continuando, vamos falar sobre a lei dos gases. Agora a gente já sabe, né? A gente tem a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Então vamos aqui só recapitular. Depois de estabelecidas essas leis, né? Percebeu, né, no caso Gay-Lussac percebeu que elas poderiam, né, juntamente com a lei de Boyle, ser reunidas numa lei, a qual ficou conhecida como a lei geral dos gases ideais. Então, vamos lá. A gente tem a transformação isotérmica, no caso, que a gente sabe que vai ser a pressão 1, o volume 1, dividido pela temperatura 1. Então, a mesma coisa, P2, V2, dividido pela temperatura 2. Ou seja, nesse caso, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Isso daqui vai ser P1, V1 igual a P2, V2. Essa aqui é a nossa lei de Boyle.
E temos também a isobárica, né? No caso, que vai ser P1, V1, dividido por T1, no caso P2, V2, por T2. Isso daqui vai ser P1 igual a P2. Então, no caso, vai ser... Opa! Vai ser V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Essa daqui é a nossa primeira lei de Gay-Lussac. Então, são baseadas em 3 leis. A lei geral dos gases está estabelecida. Agora vamos falar sobre a transformação isocórica ou isovolumétrica, que vai ser P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 por T2. Isso daqui vai ser P1 dividido por T1, P2 dividido por T2. Isso daqui vai ser a segunda lei de Gay-Lussac. Então é isso aí, pessoal. Anotem e depois revisem todo o conteúdo que eu estou falando aqui. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos falar um pouco sobre a equação de Clapeyron. A lei geral dos gases pode ser expressa, no caso, como a gente já está vendo até agora, ela pode ser expressa, no caso, por pressão vezes volume dividido por T igual a constante. Então, nesse caso, ela pode ser expressa da seguinte equação. Onde o n aqui no caso a gente pode entender um pouquinho melhor esse equacionamento. Vamos lá. Então, assim, em meados do século XIX, o físico francês Émile Clapeyron, ele estudando o comportamento de massas diferentes de gases diferentes, ele concluiu que a constante acima, no caso, ela é proporcional ao número de moléculas do gás. E assim a equação ela fica diferente, ou seja, ela vai ficar da seguinte forma. Essa constante ela vai mudar o formato, então vai ficar PV dividido por T igual a R vezes o N. Então, nesse caso, foi isso que o cientista Clapeyron ele determinou. Então, nesse caso, ficou meio torto ali, né? Deixa eu arrumar aqui, fica certinho. Isso aí. Ele determinou que esse R aqui, esse R é uma constante. Então, esse aqui é uma constante. E o N, no caso, como eu estava falando antes de colocar a equação. Então, onde o N ele é o número de mols de moléculas e o R é uma constante que tem o mesmo valor para todos os gases. Por isso é denominado constante universal. Olha, ela é a constante universal dos gases ideais. Então, uma questão interessante. Nesse caso, a gente pode encontrar a equação de Clapeyron. De fato, qual que é a equação de Clapeyron? Que é essa daqui. É PV, volume, igual a N vezes o R vezes o T. Então, está aqui a equação. Então, essa daqui, vou colocar aqui, é a equação de Clapeyron. Essa é a equação de Clapeyron. E como são as unidades de R no caso? Então, vamos lá. Vamos fazer um pouco aqui o funcionamento para a gente achar essas equações. A equação de Clapeyron, a gente pode isolar o R aqui no caso. Então, vai ficar da seguinte forma. R igual a o PV dividido por NT. No caso, a unidade de R, a gente pode ficar aqui a unidade de R. Então, vai ficar, vou colocar aqui então vai ficar, abre parênteses, a unidade da pressão dividido pela unidade do volume e você também por mols, no caso,
Kelvin. Aqui. Na prática, é comum trabalharmos com a pressão em atmosferas, né, e o volume em litros. Nesse caso, a experiência mostra que os resultados, né, estou utilizando aqui as informações, que vai ficar da seguinte forma, que vai ser R igual a 0,082 ATM, isso que é vezes litros aqui, no caso, é mols por Kelvin, ok? No caso, só para vocês entenderem a questão. Então, no sistema SI, né, que é a unidade de pressão, é o Pascal, no caso, no SI. Então, no sistema de unidades internacional, né, o Pascal, que é o P aqui. E a unidade do volume, no caso, o volume, ele é dado por metros cúbicos. Lembrando que a gente tem o quê? Que 1 atm ele vai ser igual a 1,01325 vezes 10 a quinta pascal. E 1 litro, no caso, é 10 a menos 3 metros cúbicos. A igualdade, no caso anterior, aqui nessa igualdade, ela vai ficar da seguinte forma. R, no caso, ele é aproximadamente 0,0... desculpa, falei errado. Vai ficar 8,31 PA vezes metros cúbicos dividido por mols vezes Kelvin. Então, nesse caso, como mostramos, vamos mostrar futuramente, né, esse PA, o Pascal vezes metros cúbicos, ele é igual, equivalente a Joule, no caso. Então, esse daqui, ele é equivalente a Joule, que é o J. Então, no caso, então pode ficar da seguinte forma, então, também. Mols vezes Kelvin. Lembrando ainda que 1 cal, a gente tem algo interessante que a gente pode trabalhar aqui. 1 cal é igual a 4,185 joules. Então a gente pode multiplicar e substituir. Então a igualdade vai ficar da seguinte forma, olha que loucura. Vai ficar da seguinte forma, 2 cal dividido por mol vezes Kelvin. Então isso aqui é uma questão interessante, vocês entenderem um pouco da unidade, esses aqui são os resultados que o Clapeyron teve quando estava estudando isso aqui. Vamos dar prosseguimento, pessoal. O que eu falei agora, pessoal, é um pouco de curiosidade, tá bom? É só para vocês entenderem também esse assunto. Vamos falar um pouco agora sobre a densidade de um gás ideal. Se uma certa quantidade de gás ideal tem massa m e o volume v, sua densidade, eu acho que você já deve ter trabalhado com isso nas aulas de química, vai ser a densidade igual a massa dividido pelo volume. Então essa aqui é a nossa primeira equação aqui. Então, a nossa primeira equação que a gente está trabalhando aqui. Essa aqui. Se o gás for constituído por um único tipo de molécula, sua densidade poderá ser chamada de massa específica. Então, nesse caso, teremos o seguinte. A gente sabe que m é igual a n vezes m, que a gente viu lá no começo da aula. Então, a gente tem essa equação aqui. Então, 2. Isso aqui é a nossa segunda equação. Onde o N ele é o número de mols, de moléculas, e M é a massa de molar do gás. Então, de 1 a gente pode substituir 2 em 1. Então, vou colocar 2 em 1. Então, fica, no caso, D igual a N vezes M dividido pelo volume. Essa aqui é a nossa terceira equação. Terceira equação. Consideramos agora a equação de Clapeyron, que a gente já viu. A gente sabe o seguinte. Vamos lá. A equação de Clapeyron, né, no caso, que a gente estava trabalhando. A equação de Clapeyron é PV nRT. A gente quer isolar, no caso, o N. Então fica N igual a PV
RT. Isso daqui vai ser nossa quarta equação. Então, essa aqui é a nossa quarta equação. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir 4 em 3. Então vai ficar 4 em 3. Então vai ficar da seguinte forma. D igual a NM dividido por V igual a PV dividido por RT vezes M dividido por V, que é o volume. A gente pode cortar, no caso, V com V. Isso daqui vai ficar D igual a PM dividido por RT. Essa aqui é a densidade de um gás ideal. A equação que a gente tem que compreender melhor, que a gente pode utilizar substituindo as equações. Certo? Então essa aqui é a nossa equação. Agora, pessoal, a gente vai fazer bastante equações. Agora a gente vai fazer um tratamento de equações aqui. Vai ser um pouquinho longo, então se você está um pouco cansado, dá uma pausa, bebe uma água e retorna aqui na aula, certo? Então, vamos fazer um prosseguimento aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Esse aqui é o último capítulo, então, para finalizar esta aula. Se você está bem acomodado, vamos seguir em frente. Vamos falar agora sobre as grandezas macroscópicas e microscópicas. O cálculo da pressão de um gás ideal. No caso, a temperatura absoluta de um corpo ele é proporcional à cinética média de suas moléculas. Isto é, a grandeza macroscópica da temperatura ela está relacionada com a grandeza microscópica da energia cinética da molécula. Então, nesse caso, na física, a gente tem uma área denominada mecânica estatística, que criou o processo que permite fazer essa ligação entre o microscópico e o macroscópico. Em vez de acompanhar o movimento de cada partícula, a mecânica estatística ela criou maneira de calcular os valores das grandezas macroscópicas a partir dos valores médios das grandezas microscópicas. Então, não tem como a gente analisar de maneira bem minuciosa. Então, há um caso relativamente simples, que é o do gás ideal, e começamos com o cálculo da sua pressão. Então, para calcular a pressão desse gás, vamos escolher uma das faces do cubo que eu desenhei aqui embaixo, para tentar calcular o módulo da força normal exercida pelas moléculas do gás, no caso, sobre essa face. Então, chega mais. Vamos lá, que eu acho que vai ser bem interessante. Vocês vão entender um pouco melhor esse conteúdo. Eu acho que não deve ter muito isso na internet. Eu acho, aqui no YouTube. Sabemos, no caso, que a pressão ela é dada por, no caso aqui vai ser pressão igual a força dividido pela área. Então, tomemos uma molécula de massa m, no caso, ela está aqui no meio, aqui dentro, uma velocidade v, cujas componentes são, no caso, a gente vai ter uma componente Vx, Vy, Vz. Aqui a gente vai ter elas, né? E em relação aos eixos triortogonais da geometria, né? No caso a gente sabe, né? Nesse caso vai ficar v ao quadrado, vai ser vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. A representação da partícula colidindo com a face tem seu sentido invertido, mas as componentes, no caso o Vy e o Vz, não sofrem alteração. Assim podemos calcular a variação da quantidade de movimento sofrido pela molécula usando sua componente x. Então, vamos lá. Sendo que x, que eu vou colocar aqui, vamos lá. Se a gente sabe o seguinte, pegar a equação. Se a gente considera que x é a quantidade de movimento da partícula antes da colisão, então isso aqui, ó, inicial. Vamos colocar aqui inicial. E aqui no caso o Qx final,
ou seja, depois da colisão. Então, para vocês compreenderem. Então, como que vai ficar no equacionamento? Então, fica Q, X, I igual a M, V, X. Ou, também no caso, vai ter o final. Aqui. Só que a questão é que vai ter um menos aqui. Então, como é que fica essa representação? Eu vou desenhar aqui. A gente tem aqui a gente tem a partícula vindo, colide aqui e colide aqui. Ela colide, né? Ela espalha, né? No caso. A gente tem aqui o ponto E e o ponto B, como se estivesse colidindo aqui nessa face. Então, nesse caso, a gente vai ter um ângulo θ, outro ângulo θ, e aqui também tem as componentes. Então, da nossa partícula. Então, aqui vai ser VY, o VX, e a mesma coisa aqui. Então, VY menos VX. Então, nesse caso, o que acontece? Como que vai ser essa colisão? Se a gente representar aqui, fica até um pouco mais fácil. A gente pega a face. Então aqui a gente tem a face. Aqui vai ser B, aqui vai ser o C, aqui vai ser o E e aqui vai ser o D. Então a gente tem a partícula, no caso. Ela vai estar, no caso, indo colidir com a face. Enquanto a gente tem a partícula voltando, depois da colisão, que aqui vai ser o QXI, antes da colisão, e aqui vai ser a final, né? Depois da colisão. Então, as equações que a gente utiliza são essas duas aqui que a gente está tratando. Essa daqui e essa daqui, para vocês entenderem um pouco, né, a mecânica envolvida aqui. Então, a variação da quantidade de movimento nada mais é do que a variação, né? No caso que eu digo, variação é subtração. Então fica delta Q x igual a o QX final menos o QX inicial. Então fica menos Vx menos MVx. Isso daqui vai ser igual a menos 2mvx. Essa daqui é a nossa primeira equação nesse capítulo que a gente está agora trabalhando. Então, aqui é o tratamento aqui dele. Certo, vamos lá. Suponhamos que a massa da molécula atinja a face oposta, no caso que seria GHLO. Se a gente supor, no caso, que vai chocar no GHLO, do outro lado da face, sem colidir com nenhuma outra molécula, nessa face terá o seu sentido novamente invertido e voltará a colidir com essa face aqui, que é a B, C e D, certo? Então o intervalo de tempo gasto na viagem de ida e volta vai ser o seguinte. Então, no caso, o intervalo de tempo gasto na viagem de ida e volta vai ser, no caso, delta t dividido pela distância dividido pela velocidade. Isso daqui vai ser 2A dividido por Vx.
Vx. Essa daqui é a nossa segunda equação. No caso, essa é a nossa segunda equação. Nesse caso, aplicando o teorema do impulso, o módulo da força F exercida por essa molécula sobre a face B, no caso BCDE, que a gente está trabalhando aqui, vai ser o seguinte, a força no caso. Então a gente vai aplicando, vou escrever aqui para ficar mais fácil, aplicando o teorema do impulso, o módulo da força F exercida por essa molécula no caso sobre a face B, C, D e E é, no caso vai ser a nossa terceira equação, F em módulo igual a variação da quantidade de movimento dividido por ΔT. Essa aqui é a nossa terceira equação. Nossa terceira equação que a gente está trabalhando aqui. No caso, agora a gente vai substituir 1 e 2. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer uma substituição aqui. O pessoal ama substituição, né? Então, vamos lá, substituindo. Vai substituir 1 em 2 em 3. Então vai ficar da seguinte forma. F1, variação da quantidade de movimento, dividido por ΔT, 2mVx, dividido por 2a, dividido por Vx, igual a mVx ao quadrado dividido por a. Para obter o módulo da força total F exercida sobre a face do cubo, devemos somar as contribuições de todas as n moléculas. Ou seja, vai ficar da seguinte forma. F m dividido por a vai ficar vxi ao quadrado mais vx2 ao quadrado, reticências mais até o vxn ao quadrado, né? Porque são inúmeras moléculas. Multiplicando por n o numerador e o denominador do membro direito da equação acima, né? Aqui, o valor de f não se altera, então vai ficar da seguinte forma. Então, a gente multiplicando, fica a seguinte. Assim, f vai ficar n vezes m dividido por a. Então, vx1, aqui é 1, tá gente? Não coloquei i aqui, mas é 1. Ao quadrado, mais vx2 ao quadrado, reticências, mais um vxn ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Essa é a nossa quarta equação. Assim, a equação 4, a equação 4 fica. No caso, vai ficar da seguinte forma. F igual a n vezes m vezes vx ao quadrado dividido
por A. Esta aqui é a nossa equação 5. Nossa equação 5 aqui, certo? Agora, dando continuidade, pessoal, vamos lá. A gente tem que lembrar que o v ao quadrado, ele é a somatória de todas as componentes, né? O v ao quadrado em x, em y e z. Então vai ficar assim, a gente tem que lembrar, é importante a gente lembrar disso aqui. Então lembrando que v ao quadrado vai ser igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais v ao quadrado, no caso de z. Então, como o número de moléculas é muito grande, ela se move ao acaso, né? Então elas são todas aleatórias. E os valores médios devem ser iguais. Então, nesse caso, os valores médios aqui vai ser quadrado. Eu vou só apagar aqui porque senão vai ficar aparecendo. Não parece muito bem. Então ele fica um pouquinho para cima. Como está aqui em cima, né, esse tracinho aqui. Então é a média. Então o v, no caso, não é esse 2 aqui não, é x. Então aqui é 2, aqui é x. Então o vx ao quadrado vai ser igual a média, no caso, ao quadrado de y, igual a o vx, no caso de 3 por z. Assim, a média a gente pode fazer a soma dos valores médios, então vai ficar v a média 2, né? Então vai ficar da seguinte forma. Então a gente vai ter que fazer em x, y e z. Então vai ficar da seguinte forma. Isso daqui a gente pode multiplicar, que vai ficar da seguinte forma. Aqui pela média. Assim vai ficar v a média ao quadrado de x vai ser 1/3 de v ao quadrado, desculpa, a média do valor ao quadrado aqui. Então a gente pode substituir, no caso, substituir em 5 esse resultado que a gente teve em 5 da seguinte forma. Então vai ficar módulo da força n vezes mzinho dividido por a vezes 1/3 do valor médio da velocidade. Isso daqui vai ser igual a mv quadrado, né, dividido por 3a. Aqui só passar multiplicando, mas é bom entender, é bom a gente lembrar, no caso, mas o a ao cubo é o volume, no caso é o volume de v, né, do cubo. Então nesse caso ficamos, que é importante a gente entender, ficamos da seguinte forma aqui, que a pressão, isso que é interessante, ó, o P vai ficar P igual a 1/3 de N vezes Mzinho dividido por V vezes a média aqui, né, o valor médio ao quadrado da velocidade, no caso que a gente está tratando. Então aqui é a nossa equação que a gente está tendo aqui. Então é substituições de fórmulas que a gente vai compreendendo um pouco melhor sobre esse trabalho. Então essa aqui é a nossa sexta equação. Então nesse caso, onde o Nm, esse Nm aqui, vamos ver, esse Nm, ele é a massa total do gás. Então, massa total do gás. Sendo D, no caso, a gente sabe que o D é a densidade do gás, a gente já temos, né? A gente sabe que a gente tem aquela equação da seguinte forma, que D vai ser igual a N vezes M vezes V. Desse modo, a equação 6 pode ser escrita, no caso, da seguinte forma. Então vai ficar da seguinte forma. Então vai ficar P igual a 1/3 vezes a densidade vezes o valor médio ao quadrado. Então eu só fiz a substituição aqui. A substituição dessa equação nessa daqui.
essa equação aqui, no caso, vai ser a sétima equação nossa. Assim medindo, né, no caso, a gente medindo as grandezas macroscópicas da pressão e densidade, podemos obter por meio da equação 7 a velocidade média das moléculas do gás. Então, nesse caso, a gente vai entrar em um novo tópico aqui, colocar um subtópico, que vai ser o cálculo, que a gente vai ter que fazer o cálculo da energia cinética de um gás ideal. A equação, vamos lá, a gente sabe que a equação 6 obtemos o seguinte, obtemos que PV vai ser igual a N vezes M dividido por 3, o valor médio da velocidade ao quadrado. Então essa aqui é a nossa equação 8. A equação de Clapeyron, ela nos dá, então no caso, a equação Clapeyron nos dá que o PV vai ser igual a N vezes R vezes T. Esse aqui é a equação 9. E nesse caso, a gente também tem outra seguinte. No caso, a gente pode fazer uma relação de D. Se D, a gente pode usar a equação 8 e 9. Obtemos. A gente pode obter que N vezes M vezes a velocidade média das partículas, moléculas, dividido por 3 é igual a N R T. Essa relação. Ora, nesse caso, a gente sabe, no caso a gente pode compreender da seguinte forma, que N vezes M vezes a velocidade média ao quadrado das partículas dividido por 2 é a energia, no caso, é a energia cinética total do gás. Essa parte. Assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Olha que interessante. A energia cinética, EC, vou colocar aqui, vai ser 3 dividido por 2, N vezes R vezes T. Essa aqui é a nossa equação, no caso, equação 10. Eu vou colocar tudo preto, né? Porque a gente já está usando a cor preta, então ficou assim. Ou a gente pode reescrever, né, de outra forma, que vai ficar o E C igual a 3 dividido por 2 PV. Então a gente tem aqui a equação 11. Então a gente achou aqui a energia cinética. A gente pode trabalhar com essas duas equações aqui, o que você preferir nesse trabalho aqui da energia cinética. Eu esqueci de falar um trecho porque eu pulei uma etapa, então só explicando. Essa energia cinética é no caso seguinte, quando a gente for fazer uma igualdade, que NmV, no caso a energia média, desculpa, a velocidade do valor médio dividido por 2, ela vai ter uma igualdade, no caso que vai ser 3 meios, no caso, por nRT. Então, essa igualdade que eu estou fazendo aqui, no caso, esse trecho, ele vai ser
ele é a energia cinética total do gás. Então a gente pode chegar nessa conclusão que eu fiz aqui embaixo. Então desculpa pular essa parte aqui no raciocínio, certo? Desculpa aí. Mas agora tá certo. Dando continuidade, sendo o EC a energia cinética, no caso, a energia cinética média das moléculas temos que vai ser desculpa, esse EC aqui não é o de cima, tá? Ele é minúsculo. Sabendo que C, o E minúsculo, é a energia cinética média, então, energia cinética média, chegamos da seguinte conclusão, que EC vai ser igual a E maiúsculo C dividido por N, 3 meios, 3 dividido por 2, né, no caso, Nzinho vezes RT dividido por Nzão. Logo, Nzão é igual a Nzinho vezes o número de Avogadro. Então a gente já pode substituir esses valores, no caso, aqui na equação. Então temos da seguinte forma, vamos substituir esses aqui, vai ficar da seguinte forma, esse é igual a 3 dividido por 2, nRT dividido por nNA igual a 3 meios dividido por RNA vezes T. Isso daqui é a nossa equação 12. Caramba, hein? Estamos na equação 12. Quem imaginar? Então agora só falta pouco, gente. Estamos finalizando já essa aula. Nesse caso, a constante é R dividido por NA é chamada de constante de Boltzmann. É chamada de constante de Boltzmann. E é representado, no caso, E é representado por K. Então, nesse caso, a equação vai ficar da seguinte forma. Vai ser EC 3 dividido por 2 de KT. Estamos aqui. Essa aqui vai ser a nossa equação 13 no caso. Então, no caso, no SI, o K, como que vai ser? O K vai ser igual ao R dividido por NA, né, o número de Avogadro, que a gente já viu lá no começo dessa aula. Então vai ficar 8,31 joule por mol vezes Kelvin. No caso vai ser 6,023 vezes 10 a 23 mol menos 1. Então vai ficar 1,38 vezes 10 a menos 23 J por Kelvin. Agora, para finalizar, agora, pessoal, agora é finalmente agora dessa aula, vamos falar só rapidamente uma coisinha. Será só umas 3 linhas, tá? Fica tranquilo. Então agora é a velocidade média das moléculas. Velocidade média das moléculas. Então, nesse caso, sendo EC, o valor médio, né, no caso, o valor da velocidade média, então, da igualdade, então aqui 3
temos, no caso, que vai ficar m, a velocidade média ao quadrado, dividido por 2, igual a 3RT, dividido por 2NA. A gente chega no seguinte, que o valor da velocidade média, 3RT, vai ser mzinho vezes o número de Avogadro. Esse valor aqui, esse valor é o mzão. Logo, para concluir, para finalizar, a nossa última equação vai ser V, a velocidade média, né? O valor da velocidade média das moléculas vai ser igual a 3RT dividido por mzão. Então essa daqui é a nossa última equação, só para vocês concluírem, que é a velocidade média das moléculas, que vai ser a nossa equação 14. Então é isso, pessoal. Eu sei que essa aula foi longa, mas eu queria trazer todas essas informações juntas. Eu acho que elas vão se complementando. Eu acho que essa aula é um pouco longa mesmo, tem bastante equação. Então era bom, caso assista, né? Aos poucos, depois revise essa aula, veja as anotações, faça anotações, deixe nos comentários se tiver dúvidas. Curta, comente, compartilhe e segue a gente aqui. Sejam mais inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Também segue a gente nas redes sociais, conheça o nosso site, entre no Instagram para conhecer o nosso trabalho aqui da Intensa Ensino. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer exercícios e espero você lá. Até mais!